Crianças e adolescentes estão sendo saturadas de informação. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações do que o imperador romano tinha no auge de Roma. E esse excesso de informação, ele produz uma síndrome que eu tive o privilégio de descobrir, chamada síndrome do pensamento acelerado. As crianças estão agitadas, irritadiças, não se concentram, repetem os mesmos erros, e muitos médicos, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, estão confundindo a síndrome do pensamento acelerado com a hiperatividade. É muito importante que nós possamos educar crianças e adolescentes para serem pensadores e não servos. E também é fundamental que os pais não deem presentes em excesso. Quem dá presente em excesso pode mexer com os mecanismos endorfínicos do cérebro, levar a criança e adolescente a precisarem de cada vez mais produtos, mais presentes, mais celulares, para ter migalhas de prazer. Então, assim, as facilidades que a classe média dá, e isso não é só para a classe média não, porque tem pessoas que não têm muita condição financeira, mas mimam os filhos. Porque mimado, o conceito de mimado na minha infância era assim, de filhos de rico. Hoje mimado é qualquer pessoa que cria o filho com um padrão de vida acima do real e que dá tudo e não oferece dificuldade. No sentido de entender que essas dificuldades, elas fogem ao caráter e desenvolvem uma coisa que virou modismo, mas que é uma verdade, a resiliência, que é a capacidade que o meu psiquismo tem de suportar a frustração, acabar um namoro, perder uma prova, não conseguir meu objetivo, sem pensar em me matar por causa disso. Agora, se eu quero educar, eu vou ter que estabelecer limites, porque os limites provocam trauma e o trauma é o início da educação. Bota o dedo na tomada, leva um choque e não põe mais. Pavlov, ação e reação. Ou seja, educar é estabelecer limites. E Aristóteles defende isso desde o início. Ela é adquirida com hábito. Alguns são difíceis de passar adiante. Se uma criança não é treinada a esperar, a criar, a negociar, a ceder e a se frustrar, você está alejando a criança. É como fazê-la andar com uma perna amarrada. Aí essa criança vai ficar chata, birrenta, gastona, neurótica e sabe o quê? Depressiva e provavelmente drogada. Que vai precisar de outra coisa para acalmá-la, porque ela não desenvolveu a autonomia. Ela não manda de dentro para fora no mundo. Ela precisa do outro. E ó, o tempo todo criançada com tablet, com celular, no carro já tem a tela. O tempo todo a criança é hiperestimulada. Ela não se frustra nunca. Por quê? Porque os pais de hoje, muitas vezes, por não saber, narcisicamente, não querem, não quero ser um mau pai, não quero que minha filha fique de birra comigo, não quero que meu filho não seja mais meu amigo. Isso é narcisismo dos pais, é uma sacanagem. Está errado, é induzir o filho a uma doença, está errado, isso é criminoso do ponto de vista psicológico, induzir uma criança a ser uma aleijada emocional. Essas crianças ficam infernadas e infernizadoras, enlouquecem as professoras, e aí que o pai fala assim, mas não tenho tempo. Cara, você não tem tempo de cuidar de uma e quer que a professora de matemática cuide de 40? Eu agradeço muito a Deus de eu ter nascido numa família que era de classe média baixa. Porque se eu nascesse numa família com Netflix, internet banda larga, TV por assinatura, shopping, videogame, Xbox, não sei o quê, sem gostar de estudar como eu gosto, não tinha dado certo não. Ela é avó e ela se surpreende com algumas coisas da educação dos netos em relação aos filhos. O que você queria saber dele? Na hora do não, a palavra não, hoje ela se tornou mais difícil. Na minha época, de educar minhas 3 filhas, eu falava não e era um não mesmo, elas não me questionavam. Hoje meus netos questionam muito com os pais. Por que não, mãe? Por que não, mãe? E fica aquele debate entre mãe e filho, a palavra não. E eu acho isso muito difícil. É isso mesmo? Mudou muito? Tem que dar um não de um jeito diferente, Karnal? Nós temos que lembrar que a gente mudou a posição no chicote, né? Quando a gente levava no lombo era terrível, agora que a gente está com o cabo na mão, a gente acha pedagógico, né? É só uma questão de mudança. Educar é, de alguma forma, estabelecer também limites. Foi dito, eu acho muito sábio, que pai e mãe não são amigos dos filhos. A amizade pressupõe igualdade, isonomia. Os pais não são
amiguinhos. Quando eu me machuco, eu não procuro amiguinho, eu procuro pai e mãe. Os pais são outra categoria. Confiança não pressupõe igualdade. Então, é preciso dizer não, talvez sem a agressividade que se dizia antes, é preciso explicar, mas educar é estabelecer de alguma forma um limite. Por quê? A receita mais eficaz para produzir um imbecil é mimar. Mimar uma criança produz um imbecil e uma pessoa inoperante socialmente, porque o mundo não é formado de pais. Ele é formado de síndico, de sogra, de nora, de genro, né, de chefe. Eu preciso preparar para esse mundo. Então, não dizer não é uma forma um pouco preguiçosa e covarde de tentar preservar uma relação que o mundo vai destruir de outra forma. Você sabe o que acontecia quando a gente queria ver uma TV e o pai estava na sala? A programação era de quem? Dele. Do pai. O que a gente fazia na adolescência quando começa a revolta? Nada não, eu caso e vou ter minha casa. Que bom, né? Graças a Deus, casou e saiu. É sua independência, né? Seu controle, né? Então, o que é que acontece? Hoje em dia você chega numa... Já aconteceu, chega na casa de um casal de amigos, você chega na sala, a sala está tomada de brinquedo, nada contra isso. A criança está vendo TV, geralmente um desenho dela repetidamente, né? E você chega, ela não olha para você. Os pais não obrigam ela a lhe cumprimentar. Ou então fala assim, olha quem chegou, diga oi para tio. A criança não ignora, aí o pai dá uma risadinha e fez, está concentrado no desenho. Isso é má educação. Chegou uma visita, ela tem que, oi, como é que você está? E aí tem 4 adultos na sala, é a hora da criança entender que os adultos precisam conversar, entendeu? E ela se retirar. E ela se retirar, ou então ela ficar junto, brincar junto, mas ela não, ela continua monopolizando o ambiente, a televisão bem alta com desenho, você tentando conversar, a criança no centro de tudo isso, ela acha que todo mundo vai tratar ela assim, que no emprego vai ser assim, que quando casar com outra pessoa vai ser assim. Ela chega altamente egocêntrica nos ambientes. Monopolizando. Monopolizando 90% das demissões não é por incompetência técnica de fazer tarefa. Comportamento. É comportamento. Incapacidade de estar em grupo. As relações humanas estão muito empobrecidas. No que os pais investem? No tótem narcísico. Vou fazer meu filho feliz. Basta comprar, basta deixar, basta não brigar, que aí pelo menos com o pequeno reizinho dentro de casa, eu vou ter momentinhos de felicidade. Olha, a Kátia está aqui, eu acho que você acabou respondendo muito para ela, porque ela acha que ela não... Você acha que não tem autoridade com os filhos, é isso? Que só o pai tem? Acho que nenhuma, porque o pai coloca mais regras, eu passo muito a mão pela cabeça, e ele sempre quando fala, os filhos prontamente atendem, e comigo não, tem que falar 1, 2, 3 vezes até eles me obedecerem. Eu acho que vai muito no mesmo sentido, né? É porque, na verdade, pai e mãe transmitem geralmente de forma separada. Um transmite a identidade que pressupõe regra e outro transmite uma afetividade que pressupõe entrega um pouco sem regra. Porém, a autoridade é dada pela pessoa. As duas coisas educam. E as crianças aprendem rapidamente a jogar este jogo político. As crianças funcionam como se fossem diplomatas tratando com duas potências rivais. Então elas pedem para quem vai dizer sim, ou fazem... Crianças de pais separados, então, têm uma habilidade diplomática gigantesca, jogar um pai contra o outro, né? Se esforçou, ralou, venceu e depois não quis que o filho passasse por nada disso. Aí foi para um extremo oposto. Também tinha uma educação mais rígida de parte dos pais. Os pais eram mais distantes dos filhos, pensavam, não, mas eu quero ter uma relação mais democrática com o meu filho. Aí tiveram outra ideia infantil. Eu vou ser amigo dos meus filhos. E esse é um conceito errado. Porque veja só, uma coisa é eu ter uma relação mais próxima com os meus filhos do que os meus pais tiveram comigo e ter uma relação mais amistosa. Outra coisa, eu sair da minha posição exclusiva de pai e de mãe para ir para uma posição comum de amiguinho. Porque no momento que eu faço isso na criança, eu deixo meu papel e minha hierarquia, que é fundamental para a formatação do caráter e do ego da criança, e vou tratá-la como um igual. E aí você vê pai e mãe se trocando com o menino, brigando como se fosse menino, não ficando no seu lugar. Então é preciso que você esteja na sua ordem para que a criança também estabeleça a ordem dela. Ela precisa olhar para você e sentir confiança. Precisa sentir autoridade. Ela precisa saber que você ordena o lar. Os cuidadores, os pais ordenam o lar. Porque um dia ela vai fazer isso no dela.